que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É sempre com grande alegria que nós retornamos a esta programação, aqui na Star News, canal 23, e este é um programa que é da igreja, né, o Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina e nós nos alegramos muito por aqueles que já têm acompanhado esta programação e também aqueles que vierem a assistir esta programação. Então, hoje, nós estamos aqui também para agradecer aos nossos patrocinadores. Eu tenho conversado com os nossos patrocinadores. Eles são pessoas que sedentas em ajudar, em proclamar a palavra do Senhor e o reino de Deus. E a gente é muito grato, né? Somos gratos por isso, pela ajuda de cada patrocinador deste programa. Um muito obrigado a todos. E você que está me assistindo vai participar mais uma vez de um momento que eu chamo de um momento de encontro com Deus, com a sua palavra. Encontrarmos com a palavra de Deus é encontrarmos com o nosso Deus, porque Ele vai nos falar, Ele vai ministrar a nossa alma, ao nosso coração. E hoje eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. A nossa Bíblia, a Bíblia, ela é um livro de fé, da nossa regra de fé. Nós pautamos os nossos ensinos a partir da palavra do Senhor, da Bíblia. E hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Lucas, né? Lucas foi um dos discípulos do Senhor e ele escreve a respeito de algo que eu vou falar neste momento e que eu diria fundamental para as nossas vidas. E o tema é os dois fundamentos, né? O que é algo fundamental? Se eu dissesse para alguém, olha, isto é fundamental para a sua vida, eu estaria querendo dizer o quê? Que é necessário, que é importante, né? E existem muitas coisas fundamentais na nossa vida. Existem muitas coisas importantes e necessárias para a nossa vida. Mas nós hoje vamos falar de coisas espirituais. A palavra de Deus, ela nos leva a entender o que é fundamental, o que é um fundamento para a nossa vida, né? O que é necessário, o que é importante segundo a visão do Senhor Jesus. Ele nos ensina neste texto a respeito daquilo que é fundamental. Então eu vou iniciar lendo no versículo 46 do capítulo 6, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Este é um questionamento do Senhor Jesus. É interessante isso, eu vou repetir. Ele, o Senhor Jesus, nos diz isso na sua palavra. Por quê? Qual o motivo de me chamar Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que eu vos mando? É um questionamento muito sério a respeito do posicionamento tanto de Cristo como Senhor na nossa vida e da nossa vida para com Cristo, como filhos, como servos, né? Eu creio que eu estou falando aqui de algo fundamental. É fundamental
fundamental nós termos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. O Senhor é aquele que domina, como eu tenho dito algumas vezes aqui nessa programação. E aquele que domina, aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que abre o caminho, aquele que mostra, aquele que nos ensina, aquele que nos revela algo do seu coração. E Jesus, neste momento, está dizendo para cada um de nós: você tem me chamado de Senhor. Você me chama de Senhor, Senhor. E por que não faz o que eu vos mando? Por que não me obedecem? Por que não cumprem a minha lei? Por que não fazem de acordo com os meus ensinos? Muitas vezes nós estamos conversando com algumas pessoas e elas dizem, meu Senhor, né? Então, é algo que sai da boca de uma forma, muitas vezes, impensada. Meu Senhor, né? Meu Senhor. E nós, então, entendemos que Senhor é aquele que domina a nossa vida. E Jesus, ele é claro, se eu fizer o que ele me manda fazer, aquilo que ele me ensina na sua palavra, então ele é Senhor da minha vida. Se eu fizer aquilo que ele manda, aquilo que ele determina na sua palavra, então a obediência faz parte de algo fundamental. Nós estamos falando de fundamentos, de coisas importantes, de alicerces espirituais para a nossa vida. É fundamental que eu, além de chamá-lo de Senhor, de tê-lo como Senhor da minha vida, eu o obedeça, eu faça tudo aquilo que ele me mandar, né? E no verso 47 diz assim, Jesus continuando a sua palavra de ensino, ele também nos ensina neste momento, e ele diz assim, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha só, ele também fala aqui de coisas fundamentais. Primeira coisa fundamental deste versículo, Jesus diz assim, qualquer que vem a mim. Ele está dizendo que algo fundamental para a nossa vida é nós virmos até ele, né? A palavra de Deus diz, achegai-vos a mim, Deus dizendo, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Por que será que Jesus quer que nós venhamos em direção dele? Porque Deus nos dá um livre-arbítrio de escolha. Deus, ele nos permite escolher todas as decisões da nossa vida. Ele nos coloca diante de escolhas. E ir até Jesus, ir em direção ao Mestre, em direção a Cristo, também implica em uma escolha. Então ele diz, qualquer que venha a mim, é necessário que, fundamentalmente para a minha vida cristã, eu venha a Cristo, eu me achegue a Cristo. Ele é o mediador entre a minha vida e o Pai, e Deus Pai. Ele é o único intermediário, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é Senhor, como nós já dissemos. Ele é o único intercessor, né? No sentido, Deus, ele está nos céus, e a palavra do Senhor diz que nós temos alguém que intercede por nós junto ao Pai, e esta pessoa é Cristo. Então, nós precisamos vir até Ele, colocar as nossas petições, a nossa vida, os nossos anseios, os nossos desejos, a nossa palavra de, muitas vezes, de decepções, de frustrações, tudo que nós pudermos colocar diante de Cristo. Para fazer isso, eu preciso vir até a presença dEle. Eu preciso crer que Ele está comigo. Eu preciso de uma fé sobrenatural
para crer que Cristo, quando eu vou em direção a Ele está ali, pronto para me ouvir, pronto para interceder, pronto para realizar algo, um milagre na minha vida. Então é fundamental virmos a Cristo, né? Nós darmos os passos em direção a Jesus, nós nos submetermos ao seu senhorio, nos submetermos à vida dele, aquilo que ele fez por nós, né? Não foi pouco, ele pagou um preço muito alto para estarmos aqui. E a segunda coisa fundamental deste versículo, ele diz: qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras. Da mesma forma que a palavra do Senhor diz que os ouvidos de Deus estão prontos para ouvir aquilo que nós queremos nos comunicar com Ele, aqui Cristo está dizendo: aquele que vem a mim precisa me ouvir. Há uma necessidade de ouvir a minha voz. Quando nós lemos a palavra do Senhor, é o próprio Senhor falando conosco, e neste momento, Jesus está falando com você, aí que está no seu lar, que me assiste neste momento, né? Eu fico feliz de tantos amigos que nos encontram, tantas pessoas que são conhecidos nossos nesta cidade e que nos encontram e dizem: pastora, eu estou assistindo o seu programa. Então, para você que tem me assistido, eu quero dizer, Jesus quer que você ouça a voz dele, lá dentro do seu espírito, nos seus ouvidos, não naturais, mas espirituais. Quando você lê, quando você ouve, isso vai sendo gerado uma fé dentro do seu coração. Você precisa ouvir para que a fé seja gerada, né? A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Então, quando ele fala conosco, uma das coisas que acontece na nossa vida espiritual é que a fé, ela é acrescida a cada momento, a cada palavra que me é acrescentada, a cada situação espiritual que eu encontro, quando eu marco o encontro com essa palavra. Então você cresce espiritualmente, você ouve as palavras do Senhor. Eu venho a Ele para ouvir. E em terceiro lugar, como fundamento do que Cristo está nos dizendo neste momento, Ele diz: não é suficiente apenas vir e ouvir. Você precisa observar, você precisa colocar em prática, você precisa praticar aquilo que você aprende, né? Então, você vai observar. Qualquer que venha a mim, diz Jesus, ouve as minhas palavras e as observa. Você presta uma atenção naquilo que ele diz para você, naquilo que ele ensina, e você vai colocar em prática. Você vai ser uma pessoa praticante de tudo aquilo que o Senhor te ensina, o teu Senhor. Porque aí você vai poder dizer: Senhor, Senhor, e obedecer a voz do Senhor, do seu Senhor. E ele diz assim, também neste versículo: se você vem a mim, se você ouve as minhas palavras e as pratica, você se torna semelhante aos dois fundamentos que nós vamos mostrar agora, né? Nós nos tornamos semelhantes. Nós vamos ver que nós nos tornamos semelhantes a algo firme, né? Algo que tenha firmeza na nossa vida. Aqui vai falar de algo que é importante também nós entendermos como base cristã, como raízes. Nós precisamos ser enraizados naquilo que cremos, né? As raízes profundas, para que não estejam apenas naquele solo superficial da nossa vida. Nós temos que ser um solo bom, onde as raízes são profundas, onde elas suportam o calor, o frio, a chuva, os ventos, né, que vêm sobre a nossa vida.
Precisamos ter fundamentos, raízes, alicerces. E Jesus, então, ele nos diz neste momento: sabe como você se torna semelhante quando você vem a mim, me ouve, pratica as minhas palavras? Ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força, a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Nossa, que fundamental para a vida cristã, sermos semelhantes a esta casa, construída de uma maneira muito especial. Amados, se nós formos adquirir um terreno, formos construir a nossa casa, quem é que vai pensar em construir uma casa que daqui 1 ano, 2 anos está caindo? Que quando vier um vendaval, ela não vai suportar. Que quando vier a chuva forte, ela vai ser inundada. Ninguém, em sã consciência, tendo as condições necessárias, ele não vai construir uma casa para morar 1 ano, 2 anos e ficar sem casa. Então, nós temos que ser semelhantes a este homem que cuidou dos detalhes. Este homem de que Jesus está falando neste trecho da palavra, ele foi um homem prudente, ele foi um homem sábio. Por quê? Ele edificou a sua casa, mas ele cavou, abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre uma rocha. A palavra rocha quer dizer uma grande massa de pedra muito dura. Era um lugar assim, firme, que este homem lançou os fundamentos da sua casa. E quando nós, como cristãos, quando vamos construir a casa, que somos nós, santuário de Deus, templo do Espírito Santo, morada de Deus, do Deus Altíssimo. Amados, quando você tem Jesus, quando você se converte, você se torna uma casa espiritual, um tabernáculo de Deus, para a morada de Deus. E como é que vai ser essa morada aqui, Como é que vai ser esta casa onde Deus vai habitar? Onde você vai colocar os fundamentos desta casa para Deus habitar? Onde você vai colocar os fundamentos daquilo que você começou a crer, começou a conhecer? Não pode ser colocado um fundamento, um alicerce em outro lugar a não ser na rocha. E a palavra do Senhor é clara, ele diz que a rocha é Cristo, a rocha é o Senhor, a rocha é o nosso Senhor, Jesus. E este é o fundamento, este é o alicerce que tem que ser colocado na casa, em cima desta rocha, que é Cristo. Então nós vemos aqui este homem muito sábio, muito inteligente, muito prudente. Assim deve ser o cristão, aquele que diz que Jesus é Senhor, Então ele diz, e lançou os alicerces sobre a rocha. E depois de um certo tempo, depois da casa construída, da casa pronta, nós já somos habitados. Essa casa aqui já estava sendo habitada por este homem sábio. E então Jesus diz assim, veio uma enchente e bateu com muita força aquela enchente, aquela corrente de águas naquela casa. Mas olha o que acontece, ela não pôde abalar aquela casa. Aquela casa era construída sobre a rocha. Aquela casa era construída sobre uma pedra, uma massa firme, dura, inabalável. Como está a sua vida? Como está sendo construída a sua casa? A casa espiritual onde Deus habita. Como tem sido o seu coração diante de Deus?
Como tem sido esta casa? Como está sendo formada? Onde você tem lançado os fundamentos desta casa? Onde você tem lançado os alicerces? É em Cristo, porque o dia, amados, que você estiver verdadeiramente firme, ouvindo ao Senhor, vindo até Ele, praticando as suas palavras, você vai estar assim, firme. E podem vir os ventos que o diabo trouxer, pode vir a tempestade que o inferno trazer sobre a sua vida, pode vir todos as armadilhas preparadas pelo inimigo. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair vencedor, você vai conseguir sair de todas as armadilhas do inferno preparadas pelo teu inimigo. Você vai sair bem, você vai sair firmado nesta rocha, você não vai se abalar, né? Estes ventos, esta tempestade, esta enchente não vai poder tirar você da sua firmeza, do seu lugar, do seu domínio. Em nome de Jesus, é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu quero determinar sobre a tua casa. Você como casa, você como família, você como igreja, seja esta a posição da tua vida, né? Porque você não vai ser abalado, você não vai ser jogado de um lado para o outro, você não vai ser enganado. Amados, nós temos visto muitas pessoas sendo enganadas por doutrinas que não são cristãs, enganados pelas doutrinas que trazem morte, trevas. Nós temos visto pessoas sendo enganadas por ensinos que não pertencem ao Senhor da vida. Então, se você não estiver firmado, não estiver ouvindo, não estiver praticando, não estiver vindo até Cristo, você vai cair. Quando você ouve, quando você é ensinado coisas enganosas que este mundo tem trazido, a palavra do Senhor diz que o nosso mundo, ele jaz no maligno. Então, amados, você tem que ter cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você ouve, porque isso pode abalar a tua estrutura de fé. Se você não estiver firmado, se você não for conhecedor do teu Senhor verdadeiramente, você pode desestruturar e perder a sua salvação, a sua alegria, a sua paz. E no verso 49, o Senhor Jesus termina este texto dizendo assim: mas aquele que ouve, olha só, ele faz uma parte do ensino das coisas fundamentais, é vir até Cristo, ouvir e praticar. Mas Jesus diz assim: aquele que ouve, a pessoa vem até Cristo, ouve, mas não pratica, ela é semelhante a um outro homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces nenhum, sem fundamentos de rocha, sem profundidade, sem segurança. E quando a corrente bateu com ímpeto, com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Ela foi destruída. Você como casa espiritual, você quer permanecer firme? Você quer estar sempre de pé? Ou você acha que a destruição vai bater na sua casa e você vai permitir isso? Meu amado, minha amada, queridos que me ouvem neste momento, não permita que os ventos contrários venham e derrube a sua casa, derrube a sua vida espiritual. Esta casa tem que estar firme quando os ventos chegarem. Não seja como este homem imprudente.
Não seja como este homem que não teve sabedoria, mas seja semelhante a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que é firme, palpável, seguro, né? Então nós vemos Cristo nos ensinando hoje coisas muito sábias. E eu anotei aqui alguns versículos para confirmar a questão de que Cristo é a rocha. Olha só, o Salmo 61, 2 diz assim: desde o fim da terra eu clamo a ti, por estar abatido o meu coração. E o salmista diz: leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. O salmista está dizendo: quando o meu coração está abatido, leva-me para a rocha, leva-me para a presença de Deus, leva-me para a presença de Cristo. Ele é o meu Senhor, leva-me para a presença dele. Olha a sabedoria, né? Depois em Isaías 26, 4, confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Para toda a sua vida, Ele será Senhor e rocha inabalável para a tua vida, onde você vai colocar os seus alicerces. Em Isaías 17, 10, tu te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Né? Aqui está dizendo o salmista que muitas vezes nós nos afastamos do Deus da nossa salvação, nos esquecemos que Ele é a fortaleza da nossa vida. E em Salmos 89, 26, tu és meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Que tremendo, que maravilhoso este ensino, este dia. Eu quero dedicar a você que tem sensibilidade espiritual, que tem pensamentos de vida, que tem sentimentos de amor pela palavra e por Deus, para que oriente você a encontrar uma estabilidade em tudo que você fizer. Seja estável espiritualmente. Não busque aqui e ali. Veja onde Deus te quer. Veja onde Deus quer plantar a sua vida para que você construa uma casa espiritual firme, inabalável. Porque quando os ventos chegarem, você vai estar na rocha que é mais alta, mais firme do que qualquer outra coisa. Seja assim, meu amado, a sua vida, seja assim a sua casa, firmada no Senhor. E aí sim, você vai dizer diariamente: Senhor, Senhor, porque você vai estar perto de Jesus, ouvindo a sua palavra e praticando a sua palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar nesse momento, encerrando a nossa programação, abençoando a sua casa e fazendo um convite para você. Vá conhecer o nosso ministério, Fonte de Vida, na rua Antônio Veronese, 730, onde nós temos cultos nas quintas e nos domingos. Amém? Além dos estudos bíblicos em outros dias. Vá nos conhecer. Eu quero abençoar a sua vida. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que ela seja vivida por nós, por este telespectador, por esta pessoa que assiste esta programação. Seja vida, Senhor, seja verdadeira para esta pessoa que me ouve. Eu abençoo esta casa para que ela seja firmada na rocha. Eu abençoo esta vida para que os alicerces sejam alicerces que gerem fé. Sobre a rocha seja construída cada habitação, cada pessoa, Senhor, que nos assiste. Que a cidade de Penápolis seja impactada pelo Senhor. Que eles possam se achegar, ouvir e praticar a sua palavra. Eu os abençoo com cura, com libertação e com salvação. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.
que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.